Olá pessoal, bom dia para quem está assistindo a live ao vivo e boa tarde ou boa noite para quem não pôde assistir e vai assistir a gravação depois. Sejam bem-vindos a mais uma live do Personal Salvando Vidas. Essa live faz parte da série de lives sobre osteoporose. Essa é a segunda live do mês. E para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Martinez, o Personal Salvando Vidas. E o canal do YouTube, do Facebook, e essa novidade, hoje a gente está transmitindo para o Facebook também, né? Vamos ver se mais pessoas vão conseguir ver o conteúdo ao vivo hoje. O objetivo do nosso canal, do projeto Personal Salvando Vidas, é levar conhecimento, levar conteúdo sobre doenças crônico-degenerativas para as pessoas que querem se prevenir dessas doenças ou para aquelas que já estão doentes, né? E principalmente levar a anatomia e a fisiologia da doença, para entender como é que essa doença ataca o nosso corpo. E com esse conhecimento vai ficar muito mais fácil, muito mais simples entender quais são os exercícios físicos que podem ser utilizados tanto para prevenção como para tratamento. E essa aqui é a questão. O exercício físico é bom para a saúde? Mas tem momentos que alguns exercícios não podem ser feitos por causa da limitação que você tem, da doença que você está vivendo no momento. Então, ter o conhecimento sobre a fisiologia e a anatomia é extremamente importante para você poder fazer um tratamento mais eficiente. Bem, vamos agora a alguns recadinhos. Eu tenho aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir a tela aqui dos avisos. Tá, só para a gente recordar, que essa live ela está dentro de uma série de lives sobre osteoporose, ou seja, o mês de abril é o mês da osteoporose aqui no Personal Salvando Vidas. Na sexta-feira passada nós falamos sobre qual a diferença entre osteoporose e osteopenia. Na live de hoje o tema é quais são os fatores de risco para a osteoporose. No próximo dia 20, sexta-feira que vem, a live 3, quais exercícios físicos podem ser usados para a prevenção da osteoporose. E a nossa última live do mês, no dia 27/4, osteoporose tem cura? Quais exercícios podem ser usados no tratamento da osteoporose? Então, programem-se para, se possível, assistam a live na hora, ao vivo. Mas se não puder, depois eu vou disponibilizar a gravação. Você ali nos comentários você pode colocar as suas perguntas. E eu queria deixar claro em relação aos comentários. A ideia é que vocês podem perguntar o que vocês quiserem em relação à osteoporose ou até outra doença. Mas no caso da osteoporose, eu vou responder as que têm relação com o tema de hoje, que são fatores de risco. E as outras eu vou respondendo ou nas outras lives, ou se não, eu respondo para vocês diretamente. E para que eu possa responder para vocês diretamente, eu preciso do contato de vocês. Então tem duas opções. Vocês podem me acompanhar no WhatsApp, ou se não, mandar um e-mail que está passando aqui embaixo, aqui no meu queixo, né? Está passando aqui as informações. Você copia o contato, me manda um e-mail. E aí eu posso mandar para você a minha página para você se cadastrar na minha lista VIP. Isso, eu tenho uma lista VIP, onde você vai ter acesso com antecipação em relação às outras pessoas que não estão na lista VIP, de conteúdos exclusivos e em primeira mão sobre doenças crônico-degenerativas, ou sobre algum evento que eu vou realizar sobre doenças crônico-degenerativas, e se for na tua cidade, você vai ter a oportunidade de conversar comigo pessoalmente. E falando em pessoalmente, esse mês, no dia 18/4, às 19 horas, no Sesc Santos, quem mora aqui na cidade de Santos ou na Baixada Santista, vai ter a oportunidade de falar comigo pessoalmente, porque a gente vai fazer uma palestra justamente sobre esse tema, osteoporose. Então, ali, a palestra lá vai durar 1h30, a gente vai falar de todos esses temas que eu estou fragmentando em 4 lives, e você vai poder perguntar para mim ali ao vivo e a cores. Bem, se você estiver gostando
dessa live, se você gostar do conteúdo do Personal Salvando Vidas, se inscreve no canal ou curte a página no Facebook, porque isso vai ajudar que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e ajudar a salvar vidas, né, das pessoas que já estão com a doença, né? E para quem não sabe, hoje em dia o exercício físico é o melhor tratamento não farmacológico, ou seja, você não precisa usar remédio. Quer dizer, vai usar remédio, é lógico, que dependendo do grau da doença que você tem no momento, você precisa tratar também com remédio. Mas olha que legal, conforme você vai usando o exercício físico no tratamento, você diminui a quantidade de remédio e em alguns casos até para de tomar o remédio em relação ao tratamento que você está fazendo. Então, vamos acompanhar o Personal Salvando Vidas, que a gente vai trazer cada vez mais informações sobre anatomia, fisiologia e exercícios físicos para prevenção e tratamento. E sem mais delongas, vamos começar então o conteúdo de hoje. Aí, hoje a live 2 das 4 da série Osteoporose e o tema: quais são os fatores de risco para osteoporose? Aqui estão os principais fatores de risco. O envelhecimento, menopausa, histórico familiar, bebidas alcoólicas, baixa ingestão de cálcio, bebidas com cafeína, fumo em excesso, corticoides e sedentarismo. Alguns podem dizer que existem até outros fatores de risco em relação à osteoporose, mas eu entendo que esses são os principais e só aqui já tem bastante coisa para a gente falar hoje, né? Então vamos começar falando sobre o primeiro deles, que é o envelhecimento. O que a gente poderia falar sobre o envelhecimento? O envelhecimento é um processo natural que todos nós passamos durante a nossa vida. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente vai passando por um processo de envelhecimento. E naturalmente a gente tem uma perda da densidade mineral óssea. Isso é normal. Se não tem nenhuma patologia associada, se você não tem nenhuma outra doença associada com essa perda, você naturalmente aguenta, vamos dizer assim, né, essa perda de massa óssea. Não traz um grande risco para a sua saúde. Agora, quando você tem outras patologias, aí a questão é outra, né? Ou seja, o problema é outro. Porque essas patologias vão fazer com que acelere esse processo de perda de massa óssea. E uma coisa importante para a gente destacar em relação ao envelhecimento é sobre um conceito chamado de pico de massa óssea. Você sabe o que é isso? O pico de massa óssea é a quantidade de crescimento ósseo que cada um de nós temos. Então, naturalmente, durante a infância, a adolescência e a nossa juventude, a gente vai formando mais osso do que perdendo. E a gente vai tendo uma quantidade óssea cada vez maior, até um momento da nossa vida que a gente atinge o pico. Quando a gente atinge o pico de massa óssea, aí a gente começa a perder massa óssea naturalmente. Antes da perda natural, a gente dá uma estabilizada nessa massa óssea, ou seja, o pico não se altera numa situação normal, se você não tiver nenhuma patologia. E depois de uma certa idade, a partir dos 50 anos, você já começa a ter um declínio da quantidade de massa óssea. Isso é natural. Agora, o que isso é importante em relação ao conceito de envelhecimento? Que se a gente se a gente dá estímulos para o nosso corpo, principalmente alimentação e exercícios físicos, na infância, adolescência e na nossa juventude, a gente potencializa o máximo desse pico de massa óssea. Isso faz com que a gente entre na fase adulta e na terceira idade com uma grande reserva de massa óssea, e se você não tem nenhuma patologia ou não tem nenhum fator de risco na sua vida, você vai passar a sua velhice sem ter o risco de desenvolver uma osteopenia, né, que é a pré-osteoporose, e de uma osteoporose. O grande problema da osteoporose, como a gente falou na última live, são as fraturas.
E como ela é uma doença silenciosa, a gente não percebe que tem osteoporose, infelizmente, até ter a fratura. Então, tratar antes, fazendo a prevenção, de ir no médico, de não correr, de não ter fatores de risco, vão fazer com que você não corra um risco muito grande de ter uma fratura. E qual o problema da fratura? O problema da fratura, infelizmente, é que quando você tem osteoporose, principalmente numa idade mais avançada, a própria internação, porque você precisa ser internado para fazer uma cirurgia para corrigir a fratura, e aí na internação você correu o risco de uma infecção e morrer por causa disso, ou até mesmo você não morre da infecção, mas você tem sequelas e até mesmo a fratura ela não se consolida de forma adequada, trazendo perda de mobilidade e com isso a dependência funcional para fazer as suas atividades no dia a dia. Ou seja, você começa a depender de outras pessoas para poder fazer, de se alimentar, tomar um banho, de se vestir, de fazer as necessidades fisiológicas normais por causa dessa limitação da sua capacidade funcional. Ok? O próximo fator de risco é a menopausa. E aí, vou me desculpar os homens, esse é um fator de risco exclusivo para as mulheres, né? Até que aconteça alguma mudança, né, na nossa evolução, somente as mulheres têm a capacidade de reprodução e por causa disso, no período fértil, você tem um hormônio estrógeno ou estrogênio numa grande concentração. E esse hormônio, ele protege a tua massa óssea de uma reabsorção muito acelerada, que é o que acontece quando você entra no período da menopausa, lá pelos 45, 55 anos. Tem algumas mulheres que é antes, tem outras mulheres que é depois. Isso depende muito da característica fisiológica, da herança genética de cada um. Mas a mulher nesse período da vida, da menopausa, o hormônio estrógeno ele cai drasticamente e aí você tem uma perda óssea acentuada. Os estudos mostram algo em torno de 20 a 30% de perda de diminuição da massa óssea, e aí aumentando consideravelmente o risco da mulher desenvolver osteopenia e osteoporose. E aí os outros fatores de risco são mais importantes ainda, porque esse é exclusivo da natureza feminina, da mulher, e os outros não. Então, se você já tem esse risco, esse fator de risco, que você tem que se preocupar, ou seja, indo regularmente ao médico, fazendo exames, praticando atividade física regularmente, tendo uma boa ingestão de cálcio e vitamina D, que é básico isso, e evitar os outros riscos que a gente vai comentar mais à frente. Por causa da menopausa, você tem um risco muito mais acentuado. E olha que interessante, por causa disso, e estatisticamente a mulher ela tem uma vida mais longa do que o homem, né? A expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Se você vive mais e tem uma perda muito grande de massa óssea no período da menopausa, você vai ter um risco muito mais acentuado por muito mais anos de vida. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar e tomar cuidado em relação a isso. Bem, o outro fator de risco é o histórico familiar. Por que o histórico familiar é importante? Se os seus pais, os seus avós têm ou tiveram osteoporose, isso quer dizer que geneticamente você pode ter as mesmas características deles, porque você herdou isso, né? Faz parte da tua herança familiar. Então, se os seus pais têm essa doença, ou desenvolveram a doença, você tem que se preocupar mais ainda em relação a isso, fazendo a prevenção e principalmente não evitando os fatores de risco. Tem alguns fatores de riscos que você pode evitar. Esse é um dos que não dá para evitar, porque é uma herança genética, mas outros a gente pode evitar. Então, se você na família já tem familiares que têm essa doença, então vamos se preocupar de não
desenvolver os outros fatores de risco que podem ser evitados. O próximo fator de risco é a baixa ingestão de cálcio. O cálcio é o principal mineral do nosso tecido ósseo. Ele corresponde a algo em torno de 99% 99% do cálcio do nosso organismo ele está no tecido ósseo, né? E qual é o problema da baixa ingestão de cálcio? Quando você ingere pouco cálcio, vai faltar cálcio para fazer a reposição de cálcio no teu tecido ósseo. Porque lembra na primeira live que eu trouxe o conceito da remodelação? A remodelação ela acontece no nosso corpo constantemente, ou seja, processos de construção de tecido ósseo e processos de absorção, reabsorção de tecido ósseo, ou seja, constrói, absorve. Isso é constante no nosso metabolismo ósseo. Só que quando você tem uma baixa ingestão de cálcio, vai faltar cálcio para formar esse osso, vai diminuir a concentração de cálcio na tua corrente sanguínea, porque o cálcio ele não serve só para a formação de osso, ele serve também, ele é utilizado na contração dos músculos. Então não pode faltar cálcio na corrente sanguínea. E aí o que o teu organismo faz? Ele vai lá e depleta cálcio no teu tecido ósseo para poder aumentar a concentração de cálcio na corrente sanguínea. E aí isso é uma pequena osteoporose, ou seja, vai formando, vai diminuindo, né, a tua quantidade de massa óssea. E aí você corre o risco de desenvolver uma osteoporose se você ficar muitos anos com essa baixa de cálcio no teu organismo. Então a ingestão de cálcio é um fator de risco e ela pode ser evitada porque você controla através da alimentação. E a gente tem que procurar uma nutricionista onde ela vai orientar a gente de quais são os alimentos que têm a maior concentração de cálcio e que são melhor absorvidos pelo nosso organismo. Se você não fizer isso ou não gostar desses alimentos, porque pode acontecer, né? Você não gosta desses alimentos, aí você vai ter que suplementar cálcio para poder manter a concentração de cálcio adequada no teu organismo. Vamos ver aqui o próximo fator de risco: bebidas alcoólicas. Esse fator de risco, alguém vai ficar chateado comigo aqui. Por quê? Porque as bebidas alcoólicas elas afetam diretamente as células formadoras de tecido ósseo, que são as células osteoblásticas. Elas inibem a atuação dessas células, e elas inibindo a atuação dessas células faz com que as outras células, que são as que reabsorvem o cálcio, as osteoclásticas, elas atuem mais, né? Não porque elas estão trabalhando mais, e sim porque as outras que estariam trabalhando para repor estão sendo inibidas pela quantidade de álcool do teu organismo. Sem falar que o álcool produz outros problemas de saúde, né? Tipo cirrose, problemas renais e aí por aí vai. Ou seja, não deveria se beber em excesso, né? E o que seria excesso, né? E aí que vem a notícia triste, né? Para quem gosta de uma bebida alcoólica, estatisticamente se fala que a partir de 200 ml por semana, ou seja, não dá nenhuma latinha de cerveja, um copo de vinho, já é suficiente para aumentar o risco de perda óssea para quem toma bebida alcoólica. Então, se você hoje gosta de beber, mas não tem nenhum risco ainda, ou não tem osteoporose ou osteopenia, você pode até se dar o luxo de correr o risco de perder um pouco de massa óssea para tomar aquela cervejinha, aquela bebida alcoólica. Agora, se você já está com osteopenia ou com osteoporose, reflita bem se vale a pena perder mais tecido ósseo e correr um risco maior de uma fratura. O próximo fator de risco são as bebidas com cafeína, como o café, né, e alguns refrigerantes. Qual o problema das bebidas com cafeína? O problema é parecido com
com álcool. Ou seja, quer dizer, parecido não, desculpe, a cafeína ela atua no aumento da excreção de cálcio. Ou seja, quem toma muita cafeína, quem toma muito café, quem toma muita Coca-Cola ou outras bebidas, outros tipos de cola, né, ou bebidas que têm a cafeína mesmo, né, alguns energéticos têm cafeína, ela aumenta a excreção de cálcio. Ou seja, você teria que, para compensar essa perda, fazer uma alimentação muito mais rica em cálcio, ou suplementar cálcio para dar o luxo de tomar bastante café, porque tem outros benefícios, ou para poder tomar o seu refrigerante, que eu não recomendo, né, que é muito ruim, para poder compensar a perda de cálcio provocada pela a cafeína. E quanto de cafeína seria um problema para a nossa saúde? As pesquisas mostram algo em torno de no mínimo 2 xícaras de café por dia já vão causar problemas aumento, né, na perda de cálcio pelo nosso organismo. O próximo fator de risco é o fumo em excesso. Fumo em excesso. Por si só, o fumo já é ruim, né? Ou seja, se você for pegar a fumaça, né, do cigarro que você inala, e aí aqui vai um alerta, não é só para quem é fumante ativo, é fumante passivo também, porque ele está inalando a fumaça de quem está fumando do lado dele. Ela por si só já tem mais de 4.000 substâncias cancerígenas, e a principal dela, a nicotina, ela provoca também, novamente, inibição da atuação das células osteoblásticas. Estamos aí de novo diminuindo a formação de tecido ósseo por causa do cigarro. E esse é um fator modificável, porque a gente pode parar de fumar e aí você melhora a tua saúde. Só que assim, vai demorar, a partir do momento que se você parar de fumar hoje, vai demorar mais ou menos uns 10 anos para você perder os efeitos do fumo no teu metabolismo ósseo, né? Os estudos mostram essa relação de 10 anos, aí, um delay de 10 anos para você começar a se beneficiar da parada do cigarro. Então, quanto mais cedo você parar de fumar, mais cedo vão ser os efeitos benéficos em relação ao teu metabolismo ósseo. Agora, se você já é osteoporótico, ou seja, você já tem osteoporose, osteopenia, então você tem que parar imediatamente, porque já não tem mais tempo, já não tem mais 10 anos para poder se proteger do cigarro, né, que você está fumando diariamente. E os estudos mostram que, assim, quando a gente fala fumo em excesso, é algo em torno de 10 cigarros por dia, ou seja, para alguns não é muita coisa. Tem gente que fuma 2 maços de cigarro, 3 maços de cigarro por dia, mas os estudos mostram que 10 cigarros já é o suficiente para diminuir, para aumentar, né, o risco de você desenvolver uma osteoporose. Além, né, do cigarro desenvolver outras doenças cancerígenas, enfisema pulmonar, DPOC e por aí vai. Que é tema de palestra do Personal Salvando Vidas. Quando eu tiver essa palestra presencial, eu aviso para vocês também. O próximo fator de risco é o uso de medicamentos como corticoides por tempo prolongado. A gente sabe que os corticoides, eles são fármacos que são utilizados no tratamento de algumas doenças, né, de algumas patologias, doenças reumatológicas, doenças autoimunes, doenças respiratórias. A gente usa os corticoides. O problema é que os corticoides, eles aceleram em muito a perda de massa óssea. Para vocês terem uma ideia, algo em torno de 25% das pessoas que usam corticoides para fazer algum outro tratamento desenvolvem osteoporose, e metade dessas pessoas em 6 meses já estão desenvolvendo osteoporose. Então, se você tem um uso prolongado de no mínimo 6 meses desse remédio, desse fármaco,
você já corre o risco de desenvolver osteoporose. E dessas pessoas que desenvolveram osteoporose, né, ou seja, metade desses 25% da população, então imagina assim, no Brasil a gente, vamos arredondar, nós temos 200 milhões de pessoas. Vamos arredondar para ficar fácil o cálculo para mim, né? 25% dá 50 milhões. Se a gente pegar metade desses 50 milhões, 25 milhões de pessoas correm o risco em 6 meses de desenvolver osteoporose. E desses 25 milhões de pessoas, um terço, dá mais ou menos uns 8 milhões, vão ter risco de desenvolver uma fratura. Olha só que perigoso. Mas o problema é que para algumas doenças ele tem que ser utilizado. Então cabe ao médico, junto com você, decidir se vale a pena correr esse risco de tratar uma doença para provocar outra, né? E aí, se você já tem alguns fatores de risco, talvez o risco seja muito maior naquele momento do que a doença que você está querendo tratar. Então aí com o médico vocês vão conversar para ver qual a melhor estratégia a seguir. E o último fator de risco, que é o sedentarismo, que é a minha principal especialidade, ou seja, eu tenho remédio para o sedentarismo. O remédio para o sedentarismo é a atividade física, que é uma das propostas principais do nosso projeto, ou seja, levar conhecimento para as pessoas de quais os melhores exercícios físicos para tratar as doenças crônico-degenerativas. E no caso do sedentarismo, que é justamente a diminuição da atividade física na vida da pessoa, às vezes a pessoa ela é ativa, ou seja, ela trabalha, ela limpa a casa, ela faz uma série de coisas no dia a dia, mas ela não pratica atividade física de forma regular ou com o acompanhamento de um profissional de educação física. E aí ela não faz um nível de atividade física suficiente para tirar ela da condição de sedentária, e o sedentarismo, os estudos mostram que aceleram os processos das doenças crônico-degenerativas, e uma delas é a osteoporose. Eu não vou tratar muito a fundo, hoje eu não vou falar muito sobre o exercício físico, porque as próximas duas lives, do dia 20 e do dia 27, eu vou falar especificamente sobre isso. Na do dia 20, como o exercício físico atua na prevenção, e na do dia 27, como é que o exercício físico pode ser utilizado no tratamento da osteoporose. Então a gente não vai falar muito nisso, mas realçando de que o mais importante dos fatores de risco é você acabar com o sedentarismo na sua vida. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bem, eu já coloquei o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais tarde vocês podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, do meu e-mail que está aparecendo aqui, e principalmente mandando e autorizando que eu mande para vocês a minha página para vocês poderem se cadastrar na minha lista VIP. E aí sim vocês vão ter acesso mais rapidamente a conteúdos exclusivos, né, em primeira mão do personal Salvando Vida. Eu vou agora encaminhar para o encerramento, trazendo uma mensagem que eu gosto muito, que é esse pensamento que fala que nada que você faça pode ser mais importante do que a sua saúde. Pense antes de agir. Se o que você pensar for lícito, proveitoso e realizável, então não perca tempo, faça. Faça, porque isso vai beneficiar a sua vida e vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor e viver muito mais anos com seus familiares, com seus amigos, aproveitando melhor a vida. Bem, pessoal, por hoje eu encerro essa live e espero que vocês tenham gostado e que na próxima live vocês estejam presentes e façam bastante perguntas, ok? Eu estou aqui para ajudar vocês, levando o conhecimento necessário para poder combater essas doenças crônico-degenerativas e
tratá-las, né? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.